Oi, pessoal, como é que vocês estão? Cá estamos no nosso episódio de número 12, então a gente já passou uns bons episódios por aí. E eu tô aqui com a Silvia, estou muito feliz de estar aqui contigo. Por favor, te apresenta aí para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal. Meu nome é Silvia Pereira, sou psicóloga clínica, tenho formação em terapia do esquema, tenho especialização em TCC. No momento, aí estamos na empreitada do doutorado, então eu tenho mestrado na área da psicologia Uh, e estamos aí nesse processo inicial de doutoramento. E acho que o tema de hoje, né, o que a gente vai trabalhar aqui, fala muito com tudo que eu venho estudando desde a graduação. E no doutorado também, que é o comportamento suicida, e sobre olhar a perspectiva da terapia do esquema. Então, a gente vai falar muito aí sobre TCC, terapia do esquema e perspectivas contemporâneas do fenômeno de suicídio. Então, estou ansiosa para ai, participar desse episódio. maravilhosa. E assim, né, pessoal? A Silvia é a pessoa para falar desse assunto, eu confio muito nela e tô aqui tão feliz de estar contigo. A gente tinha conversado até no congresso da Weiner um tempo atrás, e aí, vamos montar, e a vida vai acontecendo e loucuras, né? Então, assim, tô muito feliz de estar aqui contigo de novo. E, bom, indo para nossa primeira pergunta, Silvia. Para a gente começar, né? Quando a gente fala em risco de suicídio, do que a gente exatamente está falando do ponto de vista clínico, assim, para o pessoal entender? Sim, eu acho que inicialmente a gente precisa sempre lembrar que o suicídio ele é a consequência final de um processo. Tem a definição da Associação Brasileira de Psiquiatria que diz, né, que o suicídio ele envolve uma série de aspectos que se acumulam na história de vida do sujeito e que não podem ser vistos de uma maneira reducionista, simplista, né? É a Uhum. consequência final de um processo. Então, quando a gente olha para o suicídio a partir desse fenômeno multifatorial, que também é social, a gente entende que falar do suicídio do ponto de vista de risco seria a probabilidade de uma pessoa de vir a tentar contra a própria vida. Então, pensando nisso, né, envolve fatores psicológicos, contextuais, comportamentais, situacionais, Uhum. não é? Então, é algo que a gente precisa sempre lembrar. E também que o risco de suicídio, ele envolve um contínuo, né? Tem um termo de algumas perspectivas contemporâneas, como a teoria interpessoal do suicídio, a teoria multivacional volitivo integrado. Temos algumas teorias atuais que falam sobre esse processo estruturado da ideação suicida para a ação efetivamente. Então, é algo Uhum. que a gente também precisa entender. E aí, o risco de suicídio ele envolve um contínuo, que inclui ideação suicida, planejamento, acesso a meios letais. Se a pessoa tem uma história de tentativa de suicídio pregressa e o sofrimento psíquico intenso, ali que aquele sujeito está sendo vivenciado. Então, quando a gente pensa sobre a TCC, entendemos esse comportamento suicida muito nesse processo de interação, né, entre os fatores de vulnerabilidade disposicionais, que são fatores ou características do indivíduo, de onde esse indivíduo fala, né, qual é o contexto que ele está inserido. Então, é algo que a gente também olha. Tem também a desesperança, que seria um construto preditor, ou um dos maiores construtos preditores de um risco de suicídio, e também a dificuldade que esse sujeito pode ter de pensar novas maneiras ou estratégias para lidar com aquela situação que ele está vivendo no momento, que vem Uhum. desencadeando ou provocando um sofrimento intenso. Uhum. É curioso, assim, porque a gente pensa no risco de suicídio sempre geralmente atrelado a esse momento final, né, de ato, e aí a gente vai realmente parar para estudar, e assim, o que tu trouxe é interessante pensar que realmente a gente tem que olhar para um todo, né, então, assim, a avaliação inicial do paciente, a avaliação durante o processo, é, Sim, sim.
Sim, com tudo toda impacta. certeza. Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria interpessoal do suicídio, que ele diz uma coisa que eu sempre busco lembrar na minha prática clínica, né? Algumas pessoas, elas podem ter o desejo de morrer, mas não ter a capacidade adquirida para agir frente a esse Perfeito. desejo. Então, a Uhum. gente começa a entender que é um processo, né? Muitas Aham. pessoas podem ter ou apresentar a ideação suicida, mas ainda não terem essa capacidade adquirida para a ação, Uhum. não é? E o que Uhum. provoca, o que leva a pessoa a agir frente a esse desejo? E aí ele pontua muito bem que é a maior exposição à habituação de dor. Por Uhum. exemplo, uma pessoa Uhum. que já está mais acostumada a sentir dor, né? Uhum. Uma pessoa que tem uma maior exposição à violência, né? Aham. Ela perde o medo de morrer. E é uma das Uhum. coisas que eu sempre gosto de pontuar na minha palestra. Uma pessoa que não tem medo de morrer, ela já começa a ter aspectos em que mostra que ela tem essa capacidade adquirida para a ação, né? E aí Nossa. Uhum. não é? E a gente vê o quanto isso é pesado, né? E Uhum. difícil. Eu sempre tenho, quando eu dou uma aula sobre o assunto, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que tem pavor de morrer. Então é muito Aham. curioso, porque eu sou uma pessoa Aham. que estuda, né, Aham. sobre morte Uhum. e tenho a minha espiritualidade, a minha fé, Uhum. mas mesmo assim eu sou uma pessoa que tem pavor de morrer e odeio sentir dor. Você conhece aquela pessoa que tá Uhum. com dor nas costas? E se Aham. alguém for fazer massagem, eu fico, ah, não, não faz, não faz, não faz. Não. Mas é isso, né? O meu limiar de Uhum. tolerância à dor, ele é muito alto. Então, Aham. qualquer dorzinha para mim é uma coisa muito Aham. grande. E quando a gente pensa em pessoas que têm o risco de suicídio, são pessoas que têm esse limiar de tolerância muito abaixo. Porque Uhum. elas já têm uma habituação à dor. Ela já tem Perfeito. essa maior experiência. Isso faz com que ela Uhum. tenha essa capacidade de agir frente a esse desejo, né? Então a gente entende que a exposição à dor como uma maneira ali habitual, a violência, né? Pensando que eu Uhum. moro no Rio de Janeiro, é uma Uhum. pessoa que pode estar muito acostumada a ver a morte de uma maneira muito escancarada, né? A Perfeito. gente Uhum. entende e sabe como mortes violentas acontecem de maneira muito constante e frequente no estado do Rio de Janeiro. Então, Aham. isso também impacta. Quando a gente fala sobre autolesão, tem um fato que eu sempre digo, né? Se a autolesão ela apresenta uma intenção, mesmo que pequena, de tirar a Uhum. própria vida, já não é autolesão, é uma Aham. tentativa. Uhum. E aí Uhum. eu vejo que quando eu falo isso abertamente ali na prática clínica, alguns pacientes falam, não, mas calma aí, mesmo que eu tenha 30%, que eu passo aquela escala de 0 a 10, não, mas Aham. 30% já seria uma tentativa? Sim, porque a Uhum. autolesão não suicida, ela não apresenta ali de forma clara se eu quero ou não tirar a minha própria vida. Eu Uhum. busco esse comportamento autodestrutivo como uma estratégia de regular as minhas Regular. emoções, Uhum. né? Eu estou sofrendo de uma maneira muito intensa e eu não consigo ter um repertório para gerenciar, né, essa avalanche de emoções, e aí eu recorro à dor física como uma maneira de aplacar esse sofrimento psíquico acentuado. Uhum. Não é? Então, quando eu trago essas informações para os pacientes, costuma ser bem assustador para eles entenderem que, Aham. olha, calma aí, isso aqui é tentativa de suicídio, eu nem tinha me dado conta disso, né? Uhum. Eu acho Uhum. que, da mesma forma, é algo para a gente sempre falar e dizer, e sempre acho importante ter esse espaço, porque as pessoas não têm conhecimento sobre o Uhum. assunto, não é? A Total. gente sabe que a morte, o suicídio, é um tabu na sociedade. Parece que quando a gente começa a falar sobre morte, né, em diferentes espaços, é como se magicamente pudesse, né, trazer energias negativas, mau agouro, né? Parece que é uma coisa muito ruim vai acontecer. E aí a gente Uhum. acaba perdendo espaços para falar abertamente sobre isso. Então, acho que é muito Perfeito. importante a gente falar sobre isso hoje. Perfeito. E aí, de novo, a gente volta para o contexto, né? Assim, na tua fala, fiquei pensando, refletindo muito na questão do próprio atendimento telepresencial, né? O quanto ele querendo ou não, ele traz, ele necessita de algumas estratégias de atendimento, de cuidados, de avaliação,
que talvez quando tu tá ali na sessão presencial com o paciente, no mesmo espaço, no mesmo território, fico pensando que isso também traz algumas nuances importantes, né? Até o próprio conselho de psicologia, ele vai trazer, né, alguns requisitos, alguns cuidados que a gente tem que ter com o atendimento telepresencial. Justamente pensando, né? Enquanto talvez tu estivesse numa presença ali com o paciente na sessão, tu pudesse segurar de alguma forma, se possível, o paciente, ele indicasse que ele vai fazer alguma coisa contra ele pós-sessão. Tu consegue pensar em estratégias no atendimento online, tu desliga ali e tu pode perder o contato. Então, como a gente vai pensando também nessas estratégias, né, de avaliação, de ter esse contatos de emergência, né, de ter planos de segurança, eu fico pensando que o atendimento telepresencial ele traz essa complexidade muito maior pensando nesses pacientes, né? Sim, e eu acho que é importante essa sua fala, porque traz esse olhar, né, do conselho, né, que é Uhum, importante, a gente precisa estar muito atento a essa questão. Mas quando a gente pensa sobre um paciente que tem ali um risco de suicídio baixo ou moderado, eu preciso considerar o contexto que ele está inserido. Isso uhum, precisa acontecer, né? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer e sempre busco, né? Quando a gente faz ali a nossa ficha do nosso paciente, a gente consegue ter acesso ao endereço, não uhum. é? E aí pensar junto com o paciente quais são os serviços de saúde que ele tem acesso. Quais são os Perfeito. serviços de saúde que ele consegue encontrar ali algum tipo de cuidado se ele precisar. Uhum, perfeito. Então, fazer esse mapeamento do território é muito importante, né? E Muito. aí, isso precisa acontecer tanto no formato presencial quanto no teleatendimento. Então, É. vamos pensar num paciente que eu posso atender e ele mora na Bahia. Mas ele mora numa região tal. Quais são as unidades de saúde de pronto atendimento que podem acolher esse meu paciente? Uhum, Né? uhum, Eu preciso perfeito. identificar esse território até para que o meu paciente tenha o suporte necessário caso ele venha precisar, né? Então, Exato. saber, né, as unidades psiquiátricas, Uhum, entender se tem uma unidade de pronto atendimento que permita, né, ter esse atendimento de emergência psiquiátrica, uhum, né, que consiga uhum. fazer essa avaliação. Então, É. é algo que a gente também precisa estar muito atento, e eu acho que é inerente na nossa prática, né? Não só para pacientes com risco de suicídio, mas a gente precisa Uhum. saber o contexto que o meu paciente está inserido. Nossa, perfeito. Isso é algo assim que sempre nas minhas aulas de cuidados éticos eu sempre trago, porque muitas vezes eu vejo que os profissionais esperam o paciente apresentar ali algum risco para que se tomem então medidas de ter contato de emergência, saber o local em que o paciente reside, né? Então, assim, porque a grande verdade é que o paciente pode chegar hoje para ti e tu descobrir que ele tem ali alguma questão, talvez tarde demais Sim. né? E quanto essa parte inicial, né, assim, imprescindível. E aí tu traz um ponto importante, independente se é presencial ou telepresencial, a gente precisa conhecer, porque isso vai indicar, né, quem é o paciente, qual o contexto, como é que é a vida dele. Quanto é importante essa parte da investigação, da curiosidade, do cuidado, né, pro paciente. Sim, e eu acho que é uma das coisas que nós, profissionais de psicologia, precisamos ter constantemente, né? Essa curiosidade de É. entender os porquês, né? E Uhum. aí, quando eu falo porquês, eu não tenho como não lembrar da minha mãe. A minha mãe dizia Uhum. muito que eu era aquela criança, por quê? Por quê Aham. assim? Por quê não sei o quê? Por quê? Então, eu acho que é uma das coisas que eu tentei levar para a minha prática clínica e algo que me ajuda, né? Ter essa curiosidade aguçada, né? Aham. Entender ali o que está acontecendo. Tá, mas por que você não dorme bem, como você Uhum. pontuou, né? Tentar entender esse contexto que o paciente, né? O sujeito está inserido e que podem ser eventos situacionais que podem levá-lo ou não a atentar contra a própria vida. Uhum. Exato. Não Exato. há. Então, isso é importante e é algo que a gente precisa fazer de forma presente, como você bem disse, né? A gente precisa Uhum, estar presente ali com esse paciente. uhum. E a gente sabe que quando se encerra a sessão de 50 minutos a uma hora, a gente ainda continua muito conectado com o paciente.
Uhum. Semestre passado, na faculdade, se levantou assim, porque uma parte dos alunos achava que o psicólogo não deveria ter preparo para lidar com pacientes com risco. E a outra parte, assim, então, assim, dentro da própria profissão, existem pessoas que acham que elas não têm que ter um preparo. E isso, para mim, é o mais assustador, né? Então, isso também indica a questão do ensino, do cuidado, da oferta de aulas sobre o assunto, né? Então, Sim. o que a gente está aqui tendo contigo nesse episódio é uma aula e um presente, assim, porque, de fato, é uma temática muito importante. Sim. E Eu acho passando que você. para. Pode falar, pode Calma aí, falar. desculpa. É só para dizer que eu preciso dizer isso, né? Eu tive a chance, na minha graduação, de ter uma professora que se chama Emanuele Araújo. Uhum, Ela resolveu, assim, eu acho que foi muito inusitado e eu acredito que ela sofreu represárias também, né? uhum. Ela resolveu fazer uma eletiva Olha só. sobre psicologia da morte. Então, assim, Uhum. imagina, uma sala que tinha, tipo assim, quase 100 pessoas. Uma sala assim, Aham. apertada, com mais de quase 100 pessoas ali, porque a gente queria entender mais, né? Falar mais sobre o código de ética, entender mais sobre os cuidados paliativos, mas também os conceitos relacionados à morte. Então, a gente falou muito sobre Bertolotti, falamos muito sobre Maria Júlia Kovacs, falamos muito sobre Elizabeth Ross, que é a pessoa que fala ali sobre os 5 estágios do luto. Então, foi Aham. muito importante a gente trazer essas discussões da eutanásia, o que não é, o que não é. Uhum. Então, eu tive a possibilidade, na graduação, de ter uma aula sobre isso, porque uma professora pensou nessa possibilidade, né, da área da Gestalt terapia, que eles estão Uhum. muito engajados também no movimento do comportamento suicida. Nós temos Uhum. a Karina Fukumicho, que é referência na área. Uhum. E ela resolveu trazer essa aula e assim foi um grande presente para todos Olha nós, porque só. conseguimos ter a chance de falar sobre isso, né? Uhum. Falar sobre morte e também é falar sobre vida, Completamente. Uhum. não é? E a gente precisa falar isso. Então, Uhum. eu entendo que muitas pessoas têm medos, receios, muitos Uhum. mitos atravessam, né? E equívocos atravessam o comportamento suicida, especialmente na Uhum. nossa profissão. É, completamente. Todo mundo passa, né? Eu acho que isso é algo que fala também, e algo que eu estava conversando com uma psi ontem, sobre esse assunto. Eu acho que a faculdade de psicologia peca muito em falar sobre o terapeuta, a figura do terapeuta, a figura da pessoa, para a gente poder também trabalhar mais sobre a nossa pessoa, sabe? Quem tá Uhum. ali cuidando de outro indivíduo, né? A gente é sempre muito projetado para o outro, né? Tratar o outro, né? Mas como é que é para ti falar sobre sexualidade? Como é que é para ti falar sobre tais assuntos? Então, eh, parece meio bobo, mas eu sinto que isso é uma algo importante porque isso impacta muitas vezes no próprio processo do profissional no tratamento do paciente, sabe? E aí a gente vê muitas vezes desfechos de questões éticas, resultados de questões justamente por um tratamento que ali não teve o que necessitava, né? Então, assim, das mais variadas formas. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre a morte na faculdade, com certeza. Sim, eu acho que isso é interessante, né? Falar mais sobre esse relacionamento real, né, entre o psicólogo e o profissional, né, de uma Uhum, maneira mais ampla, né, e adequada, porque nós precisamos falar sobre isso, precisamos ouvir esse profissional que muitas das vezes irá gerenciar casos que causam muito desconforto e o quanto é. esse estilo terapêutico vai ser atravessado, né? Uhum, A gente tem aquela ideia que a gente pode atender qualquer pessoa e a qualquer momento. E aí eu sei das implicações éticas em relação a isso, mas quem é esse profissional, né? O quanto perfeito. ele entende quem ele é nesse processo, qual é o seu Uhum, estilo terapêutico, qual é a pessoa do terapeuta ali, né? Se ele não foi incentivado a fazer isso pode trazer consequências inesperadas. Por uhum, exemplo, uma relação terapêutica empobrecida é um risco para o suicídio. Então, se eu uhum. sou uma pessoa que eu não tenho essa atenção nessa díade, né, do terapeuta e o paciente, nessa relação, nessa aliança terapêutica,
isso pode provocar consequências, Uhum. consequências Nossa, negativas. com certeza. Não, perfeito. E assim, indo para nossa próxima pergunta, é, quais são alguns dos equívocos mais comuns que os profissionais têm sobre o comportamento suicida? Uhum. Então, acho que alguns são bem presentes. A ideia, acho que um dos principais seria falar sobre o suicídio pode induzir o comportamento suicida, quando na Uhum, verdade possibilita o paciente de expressar, né, essa ideia de falar o que ele está sentindo e sair do lugar de isolamento e receber o cuidado, uhum, né? Então, eu diria que é um dos principais mitos do suicídio, né? Que falar sobre isso pode induzir o uhum, paciente. Tem também aquela ideia de que falar sobre suicídio, se a pessoa fala isso numa conversa, eu quero morrer, eu não aguento mais, né? Apresenta essa ideia de intolerabilidade, ela não vai de fato uhum, fazer posteriormente uma tentativa de suicídio. uhum. Nós temos também, né, que é um equívoco, seria pensar que o suicídio ocorre apenas em pacientes com transtornos mentais graves. E Aham, não necessariamente. Eu entendo que a Organização Mundial da Saúde diz, né, que pacientes que tentavam e apresentaram uma tentativa de suicídio ou tiveram morte por suicídio tinham, em média, 90% de chance de ter uma condição psiquiátrica. Mas existem os outros 10%, não uhum, é? E aí, às vezes, a gente fica muito focado na condição psiquiátrica e esquece o todo, né? aham, Então, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que possa ter tido uma perda significativa de um ente querido, dificuldades financeiras. uhum. As bets estão aí, né? Sim, então a gente precisa olhar para esses mitos, né, para esses equívocos, e entender que alguns são mitos de verdade, né, e Uhum, trabalhar isso em nós. Mas vem para esse lugar, né? Eu preciso ter maior autoconsciência, autorreflexão, uhum, porque eu preciso entender quais são os meus mitos em relação ao suicídio quando um paciente apresenta uma ideação suicida. uhum, Então, isso envolve muito o que eu acredito, né? Quando eu penso num paciente com uma presença de uma ideação suicida aguda, o que eu acho sobre isso? O que uhum, passa pela minha cabeça? O que eu acredito nisso? O que eu não acredito? Né? Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu lembro que uma das minhas principais perguntas ali na graduação era: gente, o que faz uma pessoa querer tirar a própria vida? uhum, Né? E o que eu penso sobre isso? uhum. Quais são as minhas preconcepções? Porque a gente também precisa olhar para os meus equívocos, Perfeito. não é? Porque isso vai afetar a relação Uhum, terapêutica. Então, uhum. se eu não souber o que eu acho sobre isso, eu posso cometer uma falta ética, Perfeito. Uhum. Ah, não é? e fico pensando, né? E tudo me volta para, né, trabalhar essa questão, né, do que é para mim, né, do que eu entendo, muitas vezes vai me levar, pode me levar, se eu não trabalhar isso, a achar que a pessoa ali não tem um risco e seguir. E aí a gente volta para essa questão da avaliação, volta para estar ali conectado para o paciente, aí sempre me volto para essa questão da curiosidade, né, de investigar, de não presumir, de estar ali presente e, assim, querendo ou não, a gente não desatrela uma coisa com a outra, né? Tu estar como pessoa ali conectado com o paciente, isso também vai te ajudar a poder estar presente e perguntar, né? Investigar. Então, é, é, é uma complexidade muito grande, assim, né? Sempre me volta para essa ideia de que nem tudo é o que a gente acredita que vai levar a um comportamento suicida, né? Sim, sim. E aí você pontuou muito bem, né, em relação à avaliação. Quando eu percebo que a pessoa, e eu sempre dou essa dica, quando o profissional percebe que se sente mais inseguro, não sabe como abordar, nós temos alguns testes psicológicos Uhum, que nos ajudam a adentrar o assunto. Então, nós uhum, temos a escala de ideação suicida de Beck, né, que uhum, analisa a frequência e intensidade da ideação suicida.
mas também avalia ali a possibilidade de um possível planejamento, Uhum, né? Uma ação frente a esse desejo, a essa ideia. Então, nós temos a escala de depressão de Beck 2, né? Que ali uhum, no item 9, que é uma escala de depressão, mas tem o item 9 ali que pergunta se a pessoa atentaria contra a própria vida. uhum, Então, já seria uma forma de, ó, meu paciente sinalizou ali que ela, e eu acho que é o item um ou 2 que diz, eu tenho ideias de me matar, mas não faria. Então, uhum, me fala um pouquinho sobre essas ideias. Então, esse uhum, processo de avaliação ali inicial, né, na prática clínica é muito importante, não uhum, é? Mesmo que eu me sinta inseguro ou insegura, eu posso utilizar dessas estratégias, desses artifícios para adentrar o assunto e uhum, entender quais são esses desejos, se tem planejamento, qual é a sua intenção, se uhum, tem acesso a meios letais, uhum, né? uhum. Se não tem, então Perfeito. é algo que a gente também pode recorrer, porque eu entendo que, por ser um assunto tabuizado, né, um assunto invisibilizado na Uhum. sociedade, muitas das vezes eu posso me sentir muito insegura para falar sobre isso, É. né? E utilizar da testagem psicológica, utilizar de alguns testes pode ser muito importante. Uhum, perfeito. E lembrar que não tem cara, né? Pessoa É, que acho que essa é, para mim, é um ponto crucial, porque aí volta de novo para as nossas pré-concepções, ideias, e aí a gente pode estar ali atentando a uma omissão, né? Omissão profissional de não estar fazendo as perguntas corretas, porque eu vejo que em geral, os profissionais eles acreditam muito que a responsabilidade profissional é sempre decorrente de uma ação, ou seja, eu faço algo que causa ali um dano ao paciente e atende à minha responsabilidade. Mas a grande verdade é que a maioria dos profissionais responde do ponto de vista da omissão, ou seja, eu deixo de praticar algo porque eu tenho receio de tomar uma atitude e aí eu atendo a minha responsabilidade porque dali volta a algum tipo de dever, né, de agir de uma forma, ou algum direito que foi ali negligenciado. Então, eu vejo que essa questão da insegurança clínica, de avaliação, de estar ali entendendo quais são as suas responsabilidades e realizando, né, o tratamento adequado. Então, eu vejo que muitos profissionais pensam assim. Bom, eu não sei o que fazer, então eu não vou fazer. E aí isso seria uma ideia de que não atenderia a responsabilidade, mas a grande verdade é que sim, né? A omissão ela também traz uma responsabilidade, principalmente se a gente vai ter ali algum dever de agir de forma diferente, de agir ou de agir de forma diferente, ou atendendo algum direito ali de um cuidado do paciente. Então, a gente vai sempre voltar sobre a ideia de que os profissionais precisam ter um treinamento adequado, né? Precisam estudar, precisam entender, mesmo que não queiram atender um público, né, que acha, acredita que tem ali uma maior, né, que a gente volta de novo para essa questão, que acha que tem uma sim. maior probabilidade de atender um risco, porque isso pode aparecer na clínica, né? Então, assim, e aí a gente tem que estar preparado, né? Ou fazer um encaminhamento ali, profissional, adequado, enfim. Mas precisa estar ali recepcionando aquela pessoa, né? Não dá para Sim. simplesmente encaminhar ela. Então, E aí tudo a gente volta para volta para isso. esse lugar, né? Esse Uhum. lugar da o quão é importante na graduação falar abertamente sobre esses assuntos, Exato. não é? Para que a Uhum. gente consiga ter o mínimo de consciência, de tentar entender, desenvolver ali a qualidade técnica para fazer um bom trabalho fora da graduação, né? Exatamente. É. Então é importante fomentar esses assuntos. Exato. E aí, né, te digo, semestre passado a gente ainda está discutindo na faculdade. Claro que é um espaço específico, não estou dizendo, né, que o pessoal que toda a faculdade é assim, tem, né, por exemplo, a tua faculdade proporcionou isso, mas a verdade é que existe muita discussão ainda sobre o papel do psicólogo como profissional, né? Então, assim, de ter já um grande público que fala sobre o psicólogo não deveria ter um treinamento, isso já diz bastante também, né? Sim. Então, complicado,
complicado. É um assunto polêmico. Polêmico, polêmico. Pelo visto, hoje é um dia de assuntos polêmicos Pois e é, tabus aí na tabus. graduação, né? Exato, exato. Estamos Mas fomentando importantes. polêmicas. Sim, Exato, importante. importantes. Mas vamos para a nossa próxima pergunta, Silvia. O suicídio, ele costuma aparecer de forma repentina ou geralmente existem sinais prévios? Tu falou um pouquinho mais na primeira pergunta, mas desmiuça aí pra gente. Tá, sem problemas. Então, né, a gente precisa lembrar que algumas tentativas de suicídio podem parecer muito abruptas. E muitas dessas pessoas, elas apresentam mudanças comportamentais, emocionais ou verbais antes de realizar uma tentativa. Então, sim, existem sinais prévios que uma pessoa vai apresentar, possivelmente, ou ter uma tentativa de suicídio. Então, esses sinais, eles podem envolver, né, o aumento do estado de desesperança, a pessoa olhar para o futuro de uma maneira muito desesperançosa, e essa ideia ser muito estável dentro dela. Nós temos a sensação, a percepção de ser um fardo, um peso para familiares, para pessoas, o isolamento social, né, uma pessoa que fica mais ali isolada no seu próprio ambiente, no seu próprio espaço. Isso também vai muito de encontro àquela sensação de não pertencimento, né? Eu não pertenço a nenhum espaço, a uma comunidade. Eu me sinto muito sozinho e solitário, não é? Uhum. Temos também despedidas incomuns, né? A pessoa começa a se despedir e a gente não entende muito bem o que ela está dizendo, começa a se desfazer de objetos pessoais que são importantes para ela, Uhum. não é? Então, ela começa ali também a se organizar em relação a alguns assuntos. Nem sempre esses sinais são claros, mas frequentemente existem indícios de sofrimento intenso que antecedem uma crise suicida. Uhum. Perfeito. E assim, pensando assim como psicólogos, né? Como é que a gente pode então avaliar essa questão desse risco de suicídio de forma responsável durante as sessões com o paciente, pensando também nessas questões assim que tu trouxe, né? De, de, de situações que estão aí aparecendo, né? Mas também nesse início desse processo, como é que a gente pode avaliar isso com o Uhum. paciente? Eu já disse, né, mas acho que é bem importante reforçar a utilização de instrumentos, caso eu não me sinta segura, para dar esse pontapé inicial de uma avaliação de risco de suicídio, que precisa ser direta, acolhedora e também sistemática. Então, o profissional ele pode explorar, né, perguntas como se a pessoa tem pensado em morrer, o que ela pensa sobre a morte, né, o que Uhum. ela acha, né, sobre a morte, se esses pensamentos são frequentes, se existe um planejamento, se há acesso a meios letais. E aí eu trago um exemplo de um caso. Eu comecei a atender uma paciente e eu costumo trazer ali o BDI-2, né, que é a escala de Uhum. depressão de Beck. E aí eu não tinha observado nada ainda, assim. Eu estava fazendo ali, eu falei, não, vamos fazer a escala, a gente está se conhecendo e tal, vamos fazer. Comecei a fazer. E aí, quando eu comecei a fazer ali o item 9, ela fala que ela já pensou muito sobre o assunto e começa a falar abertamente. Porque o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de responder com o paciente. Uhum. Então, vamos fazer a escala? Vamos? Então, ó, pergunta tal, tal, tal. E aí a pessoa vai falando, a gente vai marcando. Perfeito. E Uhum. aí ela se sentiu à vontade para falar abertamente sobre a presença da ideação suicida Uhum. e o quanto ela percebia que ela não tinha capacidade para agir, mas que era uma ideia que era presente, né? Não Aham. era uma ideia passiva, ali Uhum. passageira, era uma ideia mais proeminente, latente. Uhum. Então, às vezes a gente pode pensar, mas você conseguiu ali, se tivesse acontecido ou não, que bom que eu utilizei aquele teste, né? Que bom Uhum. que se você tiver uma avaliação sistemática ali inicialmente no seu processo, você está conhecendo o paciente, isso também já consegue prevenir ali, remediar algumas possíveis situações. Uhum. Então, a partir daquela afirmativa, eu conseguia fazer uma avaliação de risco. Nós pensamos num plano de segurança, caso essa Uhum. ideia se tornasse mais agudizada,
e ela fosse tentar alguma coisa. Então, a gente conseguiu ter um plano sistemático. E aí, Uhum. o quanto isso foi curioso, né? Ela conseguiu fazer isso, a gente começou a trabalhar. Num dia, ela acordou, porque ela tinha uma característica impulsiva que eu já tinha observado. Uhum. Ela disse que desceu o apartamento, ou melhor, ela escreveu 3 cartas, uma para mim e para as outras 2 pessoas importantes para ela. Desceu e foi para o carro. Uhum. Quando ela chegou no carro, ela ligou o carro e ela falou: Silvia, a ideia era eu pegar o carro e acertar o primeiro poste que tiver pela frente. Uhum. Mas quando eu sentei no carro, liguei o carro, eu ouvi sua voz. Uhum. E aí eu voltei para casa, subi, deixei a chave escondida, fiz o que eu te precisava fazer e fui descansar. E aí Uhum. eu acordei de madrugada, tipo assim, tinha umas 50 mensagens, eu sem entender nada, porque ela não me ligou, ela só Aham. me mandou mensagem. Mas acho que Uhum. esse exemplo de caso, né, ele nos mostra o quanto uma avaliação é importante. Então, uma das Uhum. estratégias que a gente colocou ali, depois dessa situação, no plano de segurança foi, se eu perceber que a ideação suicida está acentuada, a Uhum. primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a chave do carro e jogar pela janela. Perfeito. Uhum. Não posso ter acesso a esse meio letal. Uhum. 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 Então, eu falo isso para a gente entender que é importante avaliar, né, a frequência, a intensidade da presença dos pensamentos suicidas. Se a pessoa apresenta um histórico de tentativa de suicídio pregressa, se ela tem um Uhum. histórico familiar de uma Uhum. pessoa que morreu por suicídio, e também entender quais são os fatores de risco e fatores de proteção, né? Uhum. Então, entender essas particularidades e também as crenças associadas ao suicídio, né, especialmente relacionada à desesperança, a sensação de não pertencimento, a percepção de fardo, isso faz com que a gente consiga fazer uma avaliação de risco de suicídio muito acurada Aham. e Uhum. acolhedora também. Perfeito. E tu falou, né, assim, de uma coisa importante, pensando nessa questão do plano de segurança, né? Para tu poder entender o que que ela tem que fazer a partir da vinda desses pensamentos, tu também tem que entender como é que é o cenário em que ela tá, né? Então, assim, isso aí a gente volta de novo para esse ponto que acaba sendo, Sim, assim, importantíssimo, né? Onde a paciente mora? Onde como é que é o lugar? É um lugar alto, uma janela acessível? Não é? Quais sim, são os meios? Tem alguém? Não tem? Tem um vizinho? Não tem? Né? Porque às vezes a gente pensa, né? Nos livros a gente, não, porque a gente vai acionar o familiar. Às vezes o paciente não tem familiar. Às vezes o paciente não às tem vezes o amigos. familiar mora longe, não é? E aí, assim, a gente tem que dançar conforme a música no sentido de, tá, o que que a gente tem? O que que há pra gente pensar nessas estratégias, né? Então, e aí a gente precisa entender o cenário, como é esse paciente, quem ele é, né? Então isso faz. E fico aqui pensando assim, né? O quanto talvez fazer essas perguntas sobre a questão do risco, elas não podem ser feitas ali só digamos, num primeiro momento que o paciente chega na sessão, elas precisam ser reiteradas, porque talvez na primeira sessão o paciente nem se sinta confortável de responder, e aí na construção da relação isso vai sendo, se sentindo, né, que pode ter ali um ambiente seguro para trazer essas temáticas. Então, e aí eu fico pensando, né, às vezes os profissionais só cumprem esse protocolo, fazer essa pergunta, ok, porque não se sentem confortáveis também de fazer essas perguntas. E aí acho que tudo vai de novo para esses lugares, né? Da curiosidade, de pensar o porquê que para mim é difícil, avaliar, poder estar fazendo esse cenário completo do paciente é tão importante, né? Sim, e de uma maneira sistemática. Então, eu não vou fazer essa avaliação apenas uma vez, né? Uhum, Eu preciso avaliar. Então, pensando no caso de um paciente que se apresenta muito triste, e entender, uhum, olha, vejo que você está muito triste. Você teve ali, né, alguma ideia de desesperança? Vamos tentar investigar se tem. E o que que ele uhum, pensa sobre isso, né? O que essa desesperança está nos dizendo? E aí trazer esse assunto, olha, você já pensou algo sobre uhum. tirar a própria vida? E aí às vezes até o paciente se assusta, eu já pensei, mas foi uma maneira muito Não. passageira. E aí
tentar levar o paciente a refletir sobre isso também, né? Então, é por Uhum. isso que é muito importante fazer esse processo de avaliação de risco de suicídio de uma maneira sistemática ao longo do processo terapêutico. Mas você Uhum. pontuou muito bem, eu preciso construir uma relação terapêutica sólida e Uhum. acolhedora, Uhum. mas também muito segura para que o meu paciente consiga se sentir à vontade para falar sobre esse tema que é tão doloroso e não verbalizado. Exato. Uhum. Exato. E para eu poder ser um lugar seguro, eu preciso possibilitar isso. Eu preciso me sentir confortável com esse assunto, né? Sim, com toda certeza, né? Então é importante construir esses espaços, Uhum. né, de Perfeito. segurança. Perfeito. E acho que tu, enfim, né, tu falou agora nessa última pergunta sobre isso, mas pensando assim, né, da gente agrupar, assim, quais são os principais fatores de risco que a gente tem que ficar muito atento, mas que a gente vai precisar investigar inicialmente e ficar muito atento pensando nessa questão do risco. Uhum. Então, eu diria que tem dois fatores de risco que são assim principais, né? O estado de desesperança, que é Uhum. considerado um construto preditivo para a ideação suicida e, consequentemente, a tentativa de suicídio. E o segundo seria a história de tentativa de suicídio pregressa, né? Tem Tá. um dado que a Bottega trouxe isso num artigo, a Organização Mundial da Saúde e também a Associação Americana de Psiquiatria diz que uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio, ela tem ali no primeiro ano 20% de chance de tentar suicídio novamente e Uhum. acabar sendo levada para um serviço hospitalar. Então a Uhum. gente já começa a entender que uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio, ela tem um alto risco de recorrer a esse Aham. comportamento. Então, isso Uhum. precisa ficar muito fixado, né? Se meu paciente ele já fez uma tentativa de suicídio há alguns anos, eu preciso estar atenta a qualquer situação ativadora que pode levá-lo a recorrer a essa possibilidade. Uhum. Então, nós temos também, né, a ideação suicida, nós temos alguns transtornos psiquiátricos, como a depressão, Uhum. temos o transtorno bipolar, tem o uso abusivo de substâncias como álcool e drogas, temos estressores recentes como o divórcio, a perda de algum familiar. Nós temos também alguns fatores sociodemográficos. Então, Uhum. ser homem, né? Porque Uhum. a gente já começa a falar sobre o paradoxo do suicídio. Homens, eles são as maiores vítimas de morte por suicídio, porque eles Uhum. recorrem a meios mais letais. As Uhum. mulheres são as maiores vítimas de ideação e tentativa de suicídio, Uhum. Uhum. porque elas Olha recorrem só, a meios letais que têm maior possibilidade de salvamento. olha só. Uhum. Interessante, Então, não sabia? Uhum. sim, então se eu tenho um paciente, homem, né, que pode ser atravessado, por exemplo, por estresses de minorias, como ser um homem Uhum. negro, um Uhum. homem homossexual, né, Uhum. um homem trans. Uma pessoa trans, eu acho que ela tem mais de 30% de chance de morrer Nossa, por suicídio. meu Deus. Então, É muita assim, coisa. é uma população muito vulnerável. Uhum. Pessoas indígenas também têm um alto risco de suicídio. Então, é algo para a gente observar e estar atenta a esses fatores sociodemográficos, Uhum. né? Uma Perfeito. pessoa que tem uma vida social empobrecida, tem poucos amigos, então é uma das questões. A relação terapêutica empobrecida também é um fator de risco. Então, a gente tem que olhar para uma série de fatores, tem uma série de fatores em que que levam o sujeito a ter maior vulnerabilidade de atentar contra a própria vida. Uhum. Então, se ela não é uma pessoa que tem uma espiritualidade que ela acaba ali, né, desenvolvendo ou praticando, isso Uhum. também é considerado um fator de risco, mas também Uhum. um fator protetivo, dependendo, né, de Nossa. quais são as Uhum. crenças religiosas que atravessam esse sujeito. Uhum. É,
A população negra, né? A gente Uhum, entende que populações vulneráveis, né, como a população negra, a população indígena, são marcadores aham, importantes que precisam ser vistos, uhum, que têm essa maior propensão de tentativa de suicídio e, consequentemente, morrer por suicídio. uhum. Né? Sim. Então, é como a gente volta para aquele espaço. O contexto que o meu paciente está envolvido, quais são Uhum, os estresses, né? Quais são as questões sociais que atravessam o meu paciente? Será que ele está uhum, empregado? Que também é um fator. Ah, meu paciente, ele se aposentou, né? Qual é o uhum, papel do homem na sociedade? É ser um uhum. homem provedor. Então, um homem mais idoso, com acima de 60 anos, ele também pode estar em risco porque ele perde esse papel social, essa função social. Uhum, uhum, uhum. Então, Perfeito. como é que é para ele lidar com a aposentadoria? Uhum, Então, é algo que a gente também precisa estar muito atento, né? Quais são os contextos que atravessam o meu paciente? E aí, se a uhum, gente não tiver curiosidade, essa qualidade técnica, né? Essa busca de querer entender mais sobre esse sujeito, investir nessa relação terapêutica, pode passar batido algumas questões que são importantes e podem ser consideradas fatores de risco para o suicídio. perfeito. E tu trouxe, assim, muitas coisas que a gente tem que estar pensando nesses cenários e eu volto muito, assim, para algo que, querendo ou não, tá em alta, pelo menos que a gente vê, essa questão do endividamento também, né, assim, de bets, assim, das casas de Sim, aposta. Hoje em dia, tu vai para qualquer outdoor na rua, tem anunciando a questão, né, assim, de jogos de apostas, tu vai assistir um jogo de futebol, de tênis, de qualquer que seja, tem um patrocínio, assim, eu fico pensando quais são os efeitos disso também na questão do suicídio, porque a questão do endividamento, né, acaba sendo uma demanda que tem aparecido muito, e aí tu pensa todos esses estressores juntos, muitas vezes, porque geralmente a pessoa, claro que não é unicamente, mas geralmente pessoas que vão buscar são pessoas que buscam de alguma forma, já estão endividadas, buscam esses jogos para, de alguma forma, angariar ali algum dinheiro, e aí a gente vê outros cenários acontecendo, né? Então, fico pensando como é que isso vai agregando também nesses fatores de risco, né? Assim, para sim, a esses casos população. de dificuldade financeira, essa responsabilidade excessiva, né, em relação ali aos cuidados da casa, Uhum, não uhum, há. perfeito, Então, é algo que exato. a gente também precisa estar sempre atento. Eu venho falando muito no Instagram sobre psicólogas sensíveis, né? Especialmente Uhum, sobre nós mulheres, né? Se as mulheres são as maiores vítimas de ideação e tentativa de suicídio, qual é o peso que tem se colocado sobre elas? São uhum, mulheres que muitas das vezes, né, conciliam o trabalho reprodutivo, que é o trabalho do lar, com o trabalho produtivo. Então, muitas delas trabalham fora de casa, né? E uhum, como é para elas vivenciar essa jornada dupla, tripla, né? E como isso pode agravar o sofrimento dessas mulheres e recorrer à tentativa de suicídio como uma maneira de ter um respiro, né? Eu já uhum, ouvi isso uma vez de uma paciente. Às vezes eu queria atentar contra a minha vida só para eu ter uhum, uma pausa em que eu não precisa me explicar para o outro. uhum, uhum. Porque se eu estiver doente, verdadeiramente doente, o outro vai respeitar a minha pausa. Agora, se eu falar do meu sofrimento de modo geral, talvez ele não seja ouvido e acolhido. Uhum, Então, qual é o lugar do homem na sociedade, como esse homem que é considerado ali o provedor, mas também qual é o lugar dessa mulher de sobrecarga, aham, né? E como isso pode ser um meio, né? Um fator desencadeante ou propício, né? Construir um contexto propício para uma uhum, ideação suicida e, consequentemente, uma tentativa de suicídio. uhum. Perfeito, perfeito. E assim, pensando agora nos fatores protetivos, né? Assim, quais são esses que a gente tem que pensar durante essa avaliação também, importantes da gente mapear nesse tratamento com o paciente? Então, os fatores protetivos, eles são elementos que ajudam a pessoa a agir, né, diante da crise.
né? De uma Uhum. maneira em que ela consiga se acolher, se cuidar ali nesse processo. Então, nós temos, né, pessoas que têm vínculos afetivos significativos, importantes, né? Nós temos o senso de responsabilidade. E a gente vê o quanto é dicotômico, uma pessoa que possa ter filhos pequenos, isso pode ser um fator protetivo. Uhum. Estar grávida, por exemplo, ter uma rede de amigos, colegas que são próximos, em que ela consegue participar de situações sociais, Uhum. né? Uma relação terapêutica fortalecida, forte. Uhum. Isso também é um fator protetivo. Se ela faz o uso, né, o acesso a cuidado em saúde mental, Uhum. porque se a gente for observar o paradoxo de gênero e do suicídio, os homens, eles apresentam uma baixa frequência de acesso a serviços de saúde mental na rede Aham. pública. Uhum. Uhum. Então, se essa pessoa faz o uso desse lugar, desse espaço, isso já se torna um lugar preventivo, porque ela Uhum. consegue se colocar nesse espaço, falar sobre isso abertamente. Perfeito. Uhum. Então, seria um dos fatores. Se ela tem uma fé que ela acredita, que ela pratica, que ela consegue ali estar nessas práticas religiosas, Uhum. né? São alguns dos fatores de proteção que são importantes, né? Ela tem algo em que acreditar no meio das adversidades, dos problemas, né? Uhum. Uma pessoa que tem maior facilidade é, e habilidade para lidar com situações adversas, Uhum. flexibilidade cognitiva, né? Então, a gente percebe que são alguns fatores de proteção que são importantes e que ajudam o paciente a gerenciar um período de crise suicida de uma maneira Uhum. mais, eu não queria dizer sadia, mais Aham. adaptativa, eu diria. Aham. Uhum. Uhum. Então, a gente vê o quanto isso é E importante. fico muito pensando, assim, né, na realidade de hoje em dia que a gente vê. Fico pensando muito no, pensando na questão da comunidade, né, no senso de pertencimento ser um fator protetivo, o quanto talvez as redes sociais elas vêm fazendo um desserviço nisso, né? Porque a gente se tem essa ideia equivocada que esse contato com as outras pessoas, ou esse contato exagerado, essa abundância de conexões, ela gera senso de pertencimento, mas a verdade é que, na verdade, é que na maior parte das vezes não. Né? Então as pessoas ficam ali dentro de um universo, muitas vezes se desconectam com a realidade, deixam de ter contato com outras pessoas, deixam de ir a lugares, né? Então fico pensando também no que isso vai trazer ali daqui para frente, né? Assim como um fator que vai propiciar cada vez mais esse afastamento do indivíduo do seu contexto, né? Do uso, muitas vezes, da inteligência artificial como um meio de conversa, de relação. Hoje de manhã eu estava tomando café. E eu achei completamente bizarro, mas era uma inteligência artificial que ela lembrava, que ela mandava para ti, todos os teus contatos, uma mensagem de parabéns para todo mundo que fosse o aniversário e enviava um presente. Então, assim, a gente. E aí eu fico pensando quanto isso é curioso, né? Porque a gente está criando cada vez mais ferramentas que tirem a nossa. Nosso, a nossa ação de se relacionar, né? De lembrar de datas de aniversário, de se colocar em situações de talvez pensar um presente para uma pessoa. Então, tem sido curioso ver esses outros cenários adentrando, né? Sim, e perceber, né, o quanto a gente vem cada vez mais se afastando do outro e É, minguando as nossas relações. Então, hoje em dia é muito comum, né, a gente marcar aquela saída e tudo mais e desmarcar. Não, eu quero ficar em casa. Mas a gente esquece que somos seres sociais, é. né? Precisamos do outro para nos relacionar. E quando Uhum, eu não tenho, né, essa sensação de não pertencimento, isso também pode ser e é considerado um fator de risco para o suicídio. Então, eu preciso uhum, me relacionar, eu preciso estar com o outro, eu preciso me sentir segura, aberta para estar em relações sociais, ou uhum, familiares, para que eu possa me colocar ali naquele espaço, uhum, né?
E a partir dessa troca, dessa relação, isso pode ser muito benéfico. Mas a Uhum. gente tem perdido isso, sim, né? Eu É, acho que a, a vida ficou muito diferente após o período pandêmico. total, muito, muito. A gente consegue ver essa mudança na profissão, na busca das pessoas pelo serviço em saúde mental e na piora dos quadros clínicos em Sim, saúde mental, né? E é curioso, assim, algo que eu sempre, quando alguém sempre me pergunta, né? Ai, tô precisando me relacionar mais, tô precisando. Eu sempre indico. Porque aí, obviamente, né, tu fala não no lugar clínico, né, pessoal, mas assim, vai fazer um esporte de grupo que tu possa, sim, talvez, porque, querendo ou não, tem até alguns estudos que foram feitos da questão da permanência na prática do exercício físico atrelada à comunidade. Então, quanto talvez usar o esporte, usar o exercício com a comunidade também nos ajude a criar esse senso de sim, pertencimento, né? Fico pensando muito naquelas blue zones que a gente vê em séries, né, em documentários. O que que tem ali, em geral, em comum? É a comunidade. Tudo bem, a gente pode pensar na alimentação, fatores econômicos, e todas as outras questões, mas ali eles, na maior parte ali daquelas zonas, o que que as pessoas têm? Elas têm uma vida muito mais tranquila, livre de estresse em geral, tem comunidade, elas conhecem os seus vizinhos, conhecem as pessoas, elas têm momentos de lazer. E eu acho que tudo isso também vai muito para esse contexto de vida que, em geral, a gente vive na realidade atual, né? De uma vida hiperconectada, de uma vida de trabalho excessivo, de uma demanda excessiva, né? E aí a gente vai para que das questões femininas, né? Da mulher no trabalho, nos filhos, na gestão, no homem também. Então, eu acho que tudo isso vai nos levando para esses lugares, o que que a gente está fazendo aqui como sociedade também, né? E como esse contexto ele tem afetado os pacientes em geral, né? sim. E o quanto é importante a gente ter essa maior conexão com atividades prazerosas. E aí Uhum, é algo que eu tenho pensado muito, né? Quais são os meus hobbies, o que eu quero fazer como hobby, né? uhum, Eu entendo que em toda uma questão estrutural, a Vanessa Zanello fala sobre isso. Temos alguns autores que falam sobre mulheres que não têm hobby, né? Hobbies são uhum, ali muito categorizados por gênero, e eu uhum, entendo isso. Mas o quanto é importante esse processo de estar com o outro, né? Seja fazer uma atividade prazerosa, em grupo, como uma dança, uhum, fazer ali um esporte, né? Seja jogar basquete, jogar uhum, futebol, jogar queimado. Isso são atividades que me permitem me conectar com esse outro, né? E isso vai se tornando um fator muito protetivo, uhum, não é, é? Eu tive um caso de um paciente que se sentia muito isolado socialmente. Mas ele gostaria muito de aprender a fazer dança. uhum, E aí ele falou: vou fazer dança. Falou: eu uhum. tenho dois pés esquerdos, mas eu vou fazer dança. Eu super admirei, porque eu sou uma pessoa também zero coordenação motora. Zero. Mas eu sou muito ruim. Não, não tem como dizer que eu não sou ruim, eu sou ruim de verdade. Mas para ele foi muito prazeroso, né? E a gente consegue ver hoje os frutos que ele conseguiu colher ali, né? As coisas boas que ele conseguiu colher naquele espaço, quando ele começa a fazer os próprios amigos, né? Quando ele consegue ali, a partir da dança de salão, por exemplo, estar com uma outra pessoa, porque dançar forró, dançar, você tem que dançar com o Tem que outro, então ter. você vai ter Uhum, que ter essa proximidade, né? E uhum. aí, para ele, isso foi muito importante. Que Então, são coisas incrível. que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? Sair um pouquinho das redes sociais, sair um pouquinho dessa hiperconexão e viver, né? Viver com Uhum, pessoas, né? uhum. Então, isso é muito importante. A gente É, precisa, estar atento a essa questão. perfeito. E assim, partindo para a próxima pergunta, assim, o que que caracterizaria uma situação de risco iminente com o paciente, pensando no risco de suicídio?
Quando a gente fala sobre risco iminente, existe uma alta probabilidade de uma tentativa, de suicídio acontecer em um curto prazo de tempo. Então, alguns sinais importantes, né? Se a pessoa tem um plano suicida Uhum, já estruturado, se ela tem acesso a esses meios letais, a intenção suicida do meu paciente também é muito importante. Tentativas recentes, a desesperança e também essa falta de suporte social. Tem um fator que eu não trouxe, mas eu acho que é um fator muito importante, que eu lembrei da sua paciente, que é o distúrbio do sono. A uhum, gente não fala sobre isso, mas a insônia, né, o distúrbio do sono, ele é um grande fator de risco para o suicídio. Porque uhum, o que acaba acontecendo, né? A pessoa, ela fica ali muito, uma, duas noites sem dormir, os pensamentos começam a se acumular de uma maneira muito acelerada, uhum, e aí ela começa a pensar mais sobre isso, não é? E aí, nesse processo, a atenção dela fica muito voltada para o suicídio, se a gente for parar para pensar. E uhum, aí, isso acaba reforçando o esquema de suicídio que é proposto pela Wiesel, Brown e Beck, que é aquele livro azul da terapia cognitiva comportamental para pacientes suicidas. uhum, Então, quando a gente olha para isso, para esse espaço, esse esquema de suicídio, ele apresenta dois traços importantes, que é o traço de desesperança. Então, a pessoa tem a ideia de desesperança de uma maneira muito presente e estável em relação ao futuro, e intolerabilidade. Então, ela olha para as situações, de uma maneira geral, de uma maneira muito intolerável. uhum, Então, isso acaba propiciando, pensando no cenário, uma pessoa começa a se atentar mais para essas ideias de suicídio e ela tem dificuldade de se desvencilhar dessas ideias, porque ela começa a entrar num processo de foco atencional. E uhum, aí, nesse processo de constrição cognitivo-afetiva, ela olha para o suicídio e, por não ter essa capacidade ou esse repertório de pensar em soluções mais adaptativas e essa dificuldade de sair dessas ideias, isso acaba aumentando o estado de desesperança. E, uhum, consequentemente, né, ela pode ter uma ideação suicida aguda. Então, o uhum, que que a gente entende? Aí eu trago um exemplo muito simples. Eu tinha um caso que eu acompanhava de uma paciente em que ela apresentava ali, e aí eu vou descaracterizar algumas coisas, ela apresentava ali dificuldades para dormir. uhum, E ela se percebia muito inquieta e angustiada nesse processo de não conseguir dormir. E uhum, aí, um dia, estou no consultório, isso é a parte real, ela chegou no consultório com um livro que a temática central era a ideação suicida, especialmente a uhum, tentativa de suicídio. E aí eu falei, opa, calma aí, a gente já tinha uhum, identificado essa dificuldade de dormir. E aí ela começa a estar mais atenta a esses sinais e informações acerca do suicídio. Quando ela começa a ler esse livro, faz sentido para ti que ela vai começar a se fixar com maior claro, facilidade a essas ideias? com E, certeza. consequentemente, ela vai ter dificuldade de sair. Por quê? Quando eu me fixo a uma ideia, eu tenho dificuldade de me desvencilhar dessas Uhum, ideias. Isso vai uhum, aumentando o estado de desesperança do meu paciente. uhum, E, uhum, consequentemente, isso pode provocar ou desencadear uma ideação suicida. Então, uhum, quando eu trago esse espaço, é algo para a gente também observar. Ah, meu paciente não está dormindo bem, como você bem fez. uhum, Tá, não está dormindo bem, mas o que está acontecendo? uhum, Né? O que que você pensa? Como é para você não dormir bem? Ah, eu me sinto muito acelerada, muito agitada. Eu começo a pensar uhum, em coisas que não deram certo na minha vida. E aí eu posso ir para um lugar de me ver como um fardo, um fracasso, uhum, uhum, não é? Quais são as cognições relacionadas ao suicídio que podem se apresentar nesse período de insônia, uhum, né? E o quanto essas ideias relacionadas ou informações relacionadas ao suicídio, a minha paciente tem tido essa atenção mais seletiva e quanto uhum, ela pode começar a se fixar a essas ideias e aumentar o estado de desesperança da minha paciente. uhum, uhum, Então, eu preciso estar muito atenta a esses sinais. Então, se apresenta uma ideação suicida, se ela tem um histórico de tentativa de suicídio prévio, se ela tem um plano, qual é a uhum, intenção,
suicida do meu paciente, né? Se é algo declarado, se não é declarado, a Uhum, desesperança, se ela tem um suporte social para estar com uhum, ela. Então, nessas situações, a gente também pode conversar ou entrar em contato com a rede de apoio do meu paciente, que pode ser uhum, familiares, pode ser amigos, e conversar também com o psiquiatra que acompanha. Eu tenho uhum. algumas questões bem estabelecidas na minha prática clínica. Por exemplo, eu não atendo um paciente com alto risco que não tem um acompanhamento psiquiátrico. Eu Perfeito. preciso Uhum, ter essa relação muito próxima, né? Da gente conseguir conversar, trocar. Olha, eu percebi uhum, que fulano tá assim, o que que você acha? O que que você percebeu nessa consulta? Olha, se eu vou antecipar essa consulta. Acho que uhum. é importante, porque tem aquela ideia, e aí eu sei que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem aquela ideia de que nós seremos os salvadores dos nossos pacientes. E não é Uhum. verdade, a gente não vai ser, né? Perfeito, Quando eu penso num paciente com um risco iminente, eu preciso lembrar que eu faço parte de uma equipe. perfeito. Uhum, Então, quem é essa equipe, né? Sou eu, sou psiquiatra. Se a pessoa precisa ou demanda de serviço social, é o serviço social também, os familiares, os amigos, uhum, né? Eu preciso fazer parte dessa equipe. Eu não uhum. consigo trabalhar sozinha, por exemplo. Perfeito. Então, e aí eu até trago isso para você, né? Eu sei que muitos profissionais têm muito medo de se meu paciente falecer e aí o pai e a mãe vai processar e tudo mais, eu sei, eu Uhum, tenho medo disso, por isso que eu não gosto de atender pacientes com uma demanda de risco de suicídio. Mas quando você trabalha uhum. em equipe, essa comunicação, ela é muito mais fácil, né? Perfeito. Ela é uma comunicação muito alinhada. Uhum, E aí perfeito. se torna muito fácil o trabalho. E eu sempre digo para essa equipe, né? Olha, eu acompanho o paciente 2 vezes por semana. 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Né? O familiar que mora com ele, o que que você observa? Me diz. Se você perceber Uhum, alguma coisa, me fala para a gente conversar e entender o que que o amigo também está observando. Então, eu uhum, costumo ter essa troca, né, com essa perfeito. equipe. Né? Eu não Uhum, trabalho sozinha. Porque para que a gente perfeito. possa cuidar ou salvar vidas, a gente precisa trabalhar em equipe. Sozinha a Uhum. gente não consegue. Perfeito. E tu traz um ponto bem importante, né? A questão do atendimento psiquiátrico, até porque, assim, se a gente precisar fazer, digamos, uma internação psiquiátrica, quem vai assinar ali, né, o termo da internação compulsória, digamos assim, é o psiquiatra, né? A gente acaba não tendo essa autonomia legal para fazer essa assinatura. Então, ter ali uma equipe, ter uma pessoa que também pode estar ali auxiliando. E isso é algo que eu sempre aconselho para os profissionais, né? Antes do processo iniciar, lá nas primeiras sessões, tu tem que explicar para o paciente sobre o que que é o sigilo profissional, quais são as hipóteses de exceção, como a gente vai ter que pensar nesse suporte desse trabalho multidisciplinar, né? Multiprofissional aqui, de talvez um profissional psiquiátrico, profissional psiquiatra pensar em outras equipes, outras possibilidades para a gente estar aqui todo mundo junto, e trazer também para o paciente que o sigilo não é absoluto, né? Então, assim, principalmente pensando nesses casos de risco à vida. Outras coisas também que eu sempre aconselho é a gente ter ali na anamnese, em algum lugar, pode ser no termo da Lei Geral de Proteção de Dados, uma pergunta se alguma coisa acontecer com o paciente, se ele estiver impossibilitado, ele autoriza que um outro indivíduo solicite o prontuário também. Então, quem é essa pessoa, quem não é, contato de emergência. Então, tudo isso a gente precisa pensar antes, né, de iniciar esse processo, e independente se o paciente é de risco ou não, porque isso pode vir a ser uma questão, né? E algo que tu trouxe, respondendo a pergunta que eu fiquei pensando foi, a verdade é que o risco iminente ele é específico de cada paciente, né? Então, assim, não é só aquele paciente que está ali na minha frente que eu digo, opa, tem ali, Sim. preciso ficar atento. Então, não presumir, né? Tá ali conectado, fazer as perguntas certas, tá presente.
iniciar o processo já muito bem entendido sobre com o paciente, sobre como é que funciona, isso ajuda muito, né? De passar para o paciente que a gente não é um serviço de urgência, né? Que o psicólogo não é um serviço de urgência e emergência, indicar ali, né, pesquisar quais são os atendimentos mais próximos do paciente para ele ir, caso ele precise, porque, querendo ou não, por exemplo, né, tu atende vários pacientes no dia, tu não vai estar sempre ali conectado, tu dorme, né? Então, assim, Sim, você tem lazer, né? Você tem o seu tem tempo. vida, né? Então, assim, também poder proporcionar para o paciente esse entendimento, né? Assim, fazer combinados, olha, né? Se eu conseguir te responder, vou te responder, mas nem sempre isso vai ser possível no melhor dos cenários, né? Então, poder também estar propiciando para o paciente a sua responsabilidade de como tá gerindo o que acontece com ele, né? Sim, isso é muito importante, né? O Leonardo, né, meu supervisor, ele sempre fala, Silvia, está estabelecendo limites? Os limites estão claros? Uhum, Né? Isso uhum, é importante, a gente precisa ter esses limites muito claros do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer ali. uhum, uhum, E aí eu trago uma outra supervisora, né, que é a Carol Juvenil, ela falava uma frase que me doía, mas ao mesmo tempo me confortava, que era o uhum. processo terapêutico não é seu, o processo terapêutico é do paciente. Uhum, uhum, Então, às vezes, a gente pensa, né, em fazer uma série de coisas, uma série de técnicas, uma série de possibilidades, mas será que o meu paciente está pronto para isso? perfeito. Uhum, Não uhum, é? Será que isso é mais a minha vontade, o meu desejo? Será que é isso que o paciente precisa? Né? E aí a gente volta para a pessoa do terapeuta. Eu uhum, preciso saber quem eu sou dentro dessa relação dia a dia entre relação, entre paciente e profissional. uhum, perfeito. Então, era algo que a Carol sempre dizia e eu sempre levo. Então, tem coisas que eu não vou conseguir dar conta. Então, eu preciso de uma equipe, né? Eu Uhum, preciso estar inserido nesse grupo para que a gente possa fazer o melhor para esse paciente, mas também uhum, entender as minhas limitações, né? perfeito. E Uhum, entender que talvez eu não vou salvar todo mundo. E tá é. tudo bem. Uhum, Né? Eu uhum, sei que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é isso, não é, é? É entender o exato. meu papel ali. E eu acho que muitas Perfeito. pessoas têm muito medo disso por não entenderem o seu papel dentro daquela relação. O Uhum, uhum. que que você acha? E eu acho que é exatamente isso, assim, por a gente não falar sobre essa temática, a gente não entender, e às vezes os profissionais não fazerem supervisão, isso também impacta nessa questão de como eu me ponho no processo, né, de tratamento do paciente, entender quais são os meus deveres éticos, jurídicos ali naquele processo também me ajuda. Esses combinados iniciais, né, da minha disposição, dos meus limites, porque querendo ou não, existe ali uma parte importante que é a responsabilidade do paciente, existe a responsabilidade de quem também está ali sendo suporte. Então, acho que a psicologia é uma profissão que existe muito essa questão de estar ali 100%, né, de um cuidado que na verdade não é possível, né? A gente não dá essa responsabilidade muitas vezes para o médico, né? A gente entende ali questões de o que é possível, o que não é possível, mas às vezes eu vejo que o psicólogo ele fica ali numa necessidade de resolver todos os problemas da vida do paciente, como se a gente fosse um, um Um profissional super-herói, que né? um super-herói, eu acho que essa é a melhor palavra, né? Então, eu acho que é importante a gente partir, né, desse lugar, poder também ter esses espaços que é a supervisão, né, de ter a própria terapia, se for o caso, e poder ter essa completude de entendimento, de estar preparado. Acho que tudo isso impacta, né, nesse. E não quer dizer que mesmo estando tudo preparado vai ser difícil, porque eu acho que vai ser. Com certeza, com É. certeza. É sobre isso, né? É entender Exato, que, apesar de estar ali preparado, é um processo dinâmico, exato. né? E Uhum. processual, então eu preciso respeitar isso também. Tem coisas que não estarão no meu controle. A questão É. é, eu preciso saber muito bem o que eu estou fazendo ali. Exato, exato. Né? Se eu não souber, esse papel fica muito difuso. Exato. E eu sempre digo assim, né, que a gente
vai ter que se acostumar com a ideia de que várias tomadas de decisões da prática clínica nem sempre vão ser explicadas por teorias e técnicas. Então, como profissional e como pessoa, consigo tomar decisões que eu me sinta segura porque eu sei aonde eu tô indo, eu sei porque eu tô tomando essa decisão. E a verdade é que não é fácil, né? Assim, quando eu vou trazer alguns casos nas aulas, eu digo, essa pessoa fez tudo certo. E ao mesmo tempo foi muito difícil. E é sobre isso, né? Assim, da gente Sim. poder aceitar esse desconforto que porque eu acho que, assim, outras profissões da área da saúde, como os médicos, de certa forma, eles se acostumam com a possibilidade de desfechos negativos, por mais que a gente tenha feito o nosso melhor trabalho. E a verdade é que o trabalho do psicólogo também pode ter ali desfechos que a gente não gostaria, né? Então, assim, qual foi a nossa atuação? Como ela se deu? A gente atendeu a nossa responsabilidade, a gente teve todos os cuidados, tem o treinamento, e às vezes isso não é suficiente, né? E isso faz parte da experiência humana. Cada paciente é único, cada demanda é única. Então, todas as partes, né? Tu que tem contato com o Sim. paciente vai ser a primeira vez, ele vai ser talvez na primeira vez que vai estar contatando ali contigo, então acho que a disposição, ela é o início ali, né? De estar ali conectado. Eu acho que tudo isso conversa a respeito dessa complexidade que é essa temática, né? Sim, com toda certeza, né? É complexo, é difícil. É, Eu estava pensando muito sobre isso ontem, né? Quando eu li as suas perguntas, porque a gente precisa lembrar disso, né? Não tem. E aí eu vou dar o spoiler da próxima pergunta, posso? claro! A próxima pergunta, né? A próxima pergunta está muito relacionada a estratégias clínicas para o manejo. E aí a Uhum, gente já começou a nossa conversa falando sobre o plano de segurança, né? Então, o que é o plano de segurança, né? Ele é construído junto com o paciente em momentos de crise suicida. Então, uhum, é um processo ali de gerenciamento de uma uhum, crise. E aí ele envolve, né, sinais de alerta, estratégias uhum, de coping que o paciente pode fazer sozinho, entrar em uhum, contato com amigos e colegas uhum, e, por último, entrar em contato com os profissionais que o acompanham e também serviços como o Centro de Valorização à Vida, que o número uhum, é 188, se eu não estou enganada, tá? uhum, Se eu uhum. estiver enganada, corta essa parte. Mas Mas acho que eu é. acho que é 188. Uhum, E por que eu quis trazer esse exemplo para antecipar essa pergunta, né? Eu tinha uma paciente que eu fazia tudo certinho. E aí, mesmo assim, quando a gente montou ali o plano de segurança, eu fiz um formato de papel bonitinho que está no livro, ela não aderia. uhum, E aí a gente foi fazer como se fosse um áudio. Não funcionava. E uhum, aí eu fui fazer novamente, falei, gente, mas o que que eu faço? Já fiz em áudio, já fiz em papel, não está dando certo, uhum, ela não está utilizando. E aí eu falei, tá, vou fazer ali para ela ficar no celular no bloco de notas. uhum, Também não funcionava. E aí a gente tem que lembrar que o meu paciente, ele é um sujeito com suas uhum. particularidades e similaridades, não é? Os protocolos Exato. estão aí, precisam ser utilizados, mas no momento que eu pego esse protocolo e coloco ali uma forma em cima do meu paciente, eu posso perder essas particularidades e peculiaridades que fazem Uhum, parte do meu paciente. uhum, Então, eu percebia muito nesse espaço do. Eu tentei colocar ela numa forminha. Então, eu tentava colocar ela ali na forminha da folhinha, tentar colocar na forminha do áudio, tentar colocar na forminha do bloco de notas. E aí uhum, eu parei, pensei e falei: tem que refletir sobre isso. O que que eu posso uhum. fazer para que isso faça sentido para minha paciente? Não Aham. é? E aí, a gente fez a pulseira da esperança. A minha paciente Aham. era uma pessoa muito assim encantada pela Taylor Swift. E a Taylor E- Swift tem as pulseiras da amizade, que são trocadas no show. Uhum. E aí eu falei, poxa, acho que seria interessante, vamos pensar aí, né, Olha na só. pulseira da esperança sendo uma das estratégias para que ela se lembre das razões que fazem ela continuar viva, Uhum. mas também como um plano de segurança. Olha só. E aí, porque eu gosto muito desse caso, especialmente dessa situação em si, né? Porque talvez se eu ficasse muito presa aos protocolos, eu não teria a chance de ter essa ideia.
não Perfeito. é? Então, a gente percebe que falar de suicídio, falar de pacientes com risco de suicídio, eu entendo o quanto é importante os protocolos, mas eu não Uhum. posso perder de vista a singularidade do meu paciente. E aí, quando a gente senta para fazer essa pulseira da esperança, são aquelas miçanguinhas mesmo, Aham. né? Então, a gente sentou no chão do consultório, era o dia do meu aniversário, a minha paciente, ela conseguia ter facilidade de identificar os sinais de alerta que compõem ali o plano de segurança, mas ela tinha muita Uhum. dificuldade de lembrar das estratégias combinadas. Aham. E aí, nessa pulseira da esperança, a gente colocou duas estratégias que ela poderia fazer, como ouvir Taylor Swift, né, Olha se só. conectar com algum álbum ali bacana. Ela também tinha a chance de ficar com o gatinho dela, que era um Uhum. gatinho que era muito importante para ela. E o gatinho, em muitos momentos, tinha um cheirinho de bebê, que também era uma outra estratégia sensorial que a gente utilizava, Olha só. para que ela Uhum. pudesse se acalmar e tentar ali passar por esse período de crise. E Uhum. colocamos também iniciais de pessoas que eram importantes para ela, Uhum. pessoas em que fazia ela permanecer viva, continuar vivendo, Uhum. né? Então colocamos pessoas, nós colocamos também lugares que ela gostaria de conhecer, como Nova York. Era um Uhum. sonho para ela Que conhecer Nova amor. York, Uhum. né? E aí, a partir disso, lembrar que ela deveria entrar em contato comigo ou com o psiquiatra, se ela percebesse que Uhum. essas estratégias não estavam sendo efetivas, Uhum. e também tinha o CVV. Então, é um caso que eu sempre gosto de contar como exemplo de plano de segurança, para a gente não perder a nossa autenticidade, Perfeito. Uhum. né? Não perder de vista o quanto é importante a gente não colocar os nossos pacientes em formas, em Perfeito. formatos, né? A gente Uhum. precisa saber o que faz sentido para ele, porque quando eu percebi que a Taylor Swift seria uma boa estratégia, né, Quem de diria, regulação né? emocional, não é? Então, assim, isso foi muito importante, porque essa pulseira já arrebentou. Eu tenho a minha, eu Uhum. utilizar a minha hoje, a minha tá ali guardadinha. Mas sempre quando eu vou fazer uma palestra ou faço alguma coisa, eu levo a minha pulseira da Que esperança, amor. porque ali também tem as pessoas importantes para mim, né? Uhum. Tem as pessoas que eu levo comigo. Uhum. Então, hoje ela consegue ter essa pulseira e ela anda com essa pulseira o tempo todo, Uhum. mesmo que hoje ela já esteja muito bem, né? Mas Uhum. foi um processo importante. Então, ela fez a pulseira, ela conseguiu estar mais atenta às necessidades, né, e às estratégias de coping que ela precisava utilizar em momentos de crise. Uhum. Ela conseguia estar muito conectada com as razões para viver, Uhum. mas também foi a primeira vez que ela teve a chance de sentar no chão de um consultório e conversar com uma paciente enquanto ela faz pulseiras. Uhum. Então a gente percebe, né, o quanto isso aumenta a proximidade, o vínculo, né? Total. Então eu Uhum. quero deixar isso para os nossos colegas de profissão. Às vezes a gente pode se sentir muito perdido, que a gente está tentando uma técnica ou outra e Uhum. parece que não está dando conta, mas olha para o seu paciente, ele também tem as respostas, não apenas os Perfeito. livros, os protocolos. Perfeito. Nossa, perfeito. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Então, assim, acho que tu já entrou um pouco, né, nessa questão da próxima pergunta, assim, pensando na questão das estratégias clínicas, e aí a gente falou, nessa parte do plano de segurança, e essa questão do monitoramento, assim, né, pensando, na questão do manejo do risco, assim, como é que a gente pode fazer essa questão? Então, nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas, né? Temos o monitoramento do humor, que é muito importante, Uhum, né? A gente precisa estar muito atento. Isso também ajuda o paciente a entender quando ele se percebe mais desesperançoso, uhum, né? Eu tenho um caso que eu gosto muito, em que ela coloca adesivos no monitoramento de humor. Então, eu estou me uhum, sentindo mais triste, então coloca um adesivo tal. boa, Então, uhum, são estratégias em que ela consegue ali monitorar esse humor. A uhum, gente também pode estar sempre revendo o plano de segurança, né, em uhum, conjunto com o paciente para ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Nós podemos recorrer a estratégias comportamentais, como, por exemplo, se perceber mais ansiosa, mais angustiada.
e aí eu vou sentir o perfume ou o cheirinho de bebê, eu vou tomar um banho frio, né? Que aí Uhum. já envolve uma questão mais sensorial. Eu posso tomar um Uhum. banho frio, eu posso fazer um exercício de respiração com incenso. Então, nós Uhum. temos algumas estratégias que podem ser utilizadas. Eu acompanhei um caso de uma paciente que gostava de pintar, Uhum. quando ela se percebia mais desregulada emocionalmente. Uhum. Uhum. Então, ela recorria a essa estratégia da pintura. Não. Ou Uhum. fazer uma ativação comportamental, começar a fazer polichinelo, né? Fazer abdominal. Então, eu acho que depende muito do que o meu paciente precisa. Aham. Então, eu Perfeito. posso ter uma gama de estratégias e possibilidades. Se meu paciente tem um perfil mais comportamental e ele consegue se engajar em atividades físicas, investir nesse lugar para Uhum. que ele consiga utilizar como uma estratégia de regulação emocional. Nós temos Uhum. também cartões lembretes, que é importante fazer para o paciente Uhum. entender, né, toda essa parte das cognições relacionadas ao suicídio, a percepção Uhum. de ser um fardo, eu sou um fracasso, eu não Uhum. aguento mais, né? Então, uma das coisas que eu também gosto de fazer, eu acho que eu não pontuei, é mostrar o modelo de atos suicidas, porque o paciente começa a entender os seus fatores de vulnerabilidade, né? Os processos cognitivos relacionados às questões psiquiátricas, mas também os processos cognitivos relacionados ao suicídio. Quais são Uhum. esses processos, né? A dificuldade de resolução de problema. Nós temos também, né, essa fixação atencional, o Uhum. foco maior informações ou dados relacionados ao suicídio. Então, isso, né, quando a gente consegue fazer esse processo, quando eu começo a estabelecer as estratégias clínicas, o meu paciente já entende, Silvia, é verdade, eu me percebi pensando mais no suicídio, e aí eu fui recorrer ao plano de segurança. Fui Aham. olhar para ele, olha, eu fui olhar para o meu cartão lembrete, tá? Era uma Uhum. ideia, ela vai passar, ela não é fixa. Então, Aham. é algo que a gente também pode pensar para utilizar com esse paciente, contactar pessoas importantes de confiança, né? Buscar essa ajuda profissional também, ou serviços de emergência. E aí Uhum. tem pacientes que gostam de entrar em contato com o CVV, né, para ter Uhum. esse momento. Às vezes, como você bem disse, o psicólogo não vai estar disponível, um amigo, ou então não vai estar Uhum. disponível, então posso entrar em contato com o CVV. Também é importante estratégias relacionadas a restringir o acesso de meios potencialmente letais, o monitoramento ali mais frequente dessas cognições relacionadas ao suicídio, como a desesperança, a rigidez cognitiva e essa percepção de faltas de alternativas. Uhum. Então, são algumas estratégias que a gente pode fazer ali, mas muito pensando no que uma paciente precisa, Uhum. né? O que faz sentido para ele e Uhum. não Uhum. necessariamente colocá-lo em forminhas. Então, Perfeito. nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas. Uma das coisas que eu também gosto muito de fazer é o kit da esperança. Então, é Uhum. uma caixinha em que você coloca ali coisas que são importantes ou que te trazem esperança. Porque também é Uhum. uma dos objetivos da terapia, né? Aumentar o Uhum. senso de esperança do meu paciente. Uhum. Então, ali eu posso colocar fotos, com algumas recordações, eu posso colocar algumas imagens que para ele é importante, eu posso colocar algum perfume, alguma vela. Aham. Então, são algumas estratégias que podem ser utilizadas nesse período em que o meu paciente se apresenta com crise suicida. Perfeito. Uhum. E tudo isso é muito específico do paciente, né? Então a gente tem que entender toda a teoria para aí depois poder também Sim, adaptar, né? sim, com toda certeza, porque se eu não entendo a teoria, talvez eu não consiga adaptar da maneira adequada e ética. Perfeito. E Silvia, indo para a última pergunta, assim, de fato, acho que atender pacientes em risco de suicídio pode ser, né, emocionalmente exigente para o profissional, e acho que a gente falou muito também da figura do terapeuta, né, da gente refletir sobre as nossas percepções, né, nossas visões, como isso impacta a gente enquanto indivíduo.
Mas pensando assim, como psicólogo, como é que a gente pode pensar, né, em cuidar da sua própria saúde mental, pensando nos profissionais que atendem esses casos clínicos? Então, é sempre muito importante você estar num espaço de supervisão clínica. Então, eu sou aquela Uhum, pessoa que sempre incentiva. Gente, vai fazer supervisão, né? Tem essa possibilidade, de estar num espaço com uma pessoa que tem, um número maior de experiências, né, do que você, porque não vai ser apenas o suporte ou um espaço de discussão de casos clínicos, mas também uma forma de você expressar como você se sente ali dentro daquele processo. uhum, Então, quando nós profissionais atendemos pacientes com risco de suicídio ou que apresentam um comportamento suicida, nós podemos ser atravessados por sentimentos de impotência, de fracasso, né? uhum, Podemos nos sentir muito solitários também, uhum. porque parece que tudo que eu estou fazendo ali não faz muito sentido, ou o meu paciente não acaba enganjando da maneira que eu espero, que eu desejo. Então, isso pode afetar diretamente a maneira como eu me relaciono com esse paciente, mas também como eu me relaciono com a minha profissão. Perfeito. Então, eu já ouvi casos de pessoas que falam que, se eu perder um paciente, eu nunca mais vou atender, eu não quero atender pacientes dessa maneira porque eu tenho medo de ser processado, Aham, ou eu não quero estar nesse espaço porque o meu paciente não vai fazer o que eu espero que ele faça. Então, a gente começa a entender o quanto pode ser muito doloroso, né? perfeito. E por isso que é tão importante vivenciar espaços e cultivar espaços de segurança, de reflexão profissional, com pessoas para ajudar a diminuir essa sobrecarga emocional e sustentar uma Perfeito. prática clínica ética e responsável. Então, Uhum, eu entendo que, aí eu volto a dizer, né, meu supervisor sempre fala, Silvia, manter limites profissionais, né, claros, a gente precisa investir em espaços de autocuidado. Então, isso é importante, mas eu também entendo que. E aí, pensando num profissional que começa a atender um caso desse, pode ser muito desconfortável, né? Pode ser muito doloroso e se sentir muito perdido, né? uhum, Foi por isso que eu fiz o grupo de estudo de TCC para pacientes com risco de suicídio, porque eu percebia o quanto as pessoas falavam: Silvia, eu queria trocar com você, eu queria entender um pouco mais, eu tenho medo de ser uhum. processado. É uma coisa que eu ouço muito, as pessoas com medo de Sim. serem processadas. Uhum, Mas se você estiver fazendo o que você precisa fazer, e aí é o mínimo, eu sempre falo, gente, é o é. mínimo, é manter os prontuários atualizados, fazer as Uhum, evoluções. Você percebe que o paciente ele está apresentando ali qualquer tipo de risco, não fica só nas suas ideias, faz uma uhum, avaliação, né? Não vamos aferir, perfeito. vamos investigar. Então, Uhum, eu entendo que essas questões afetam diretamente a saúde mental do profissional, especialmente uhum, aqueles que atendem pacientes com casos complexos e refratários, perfeito. Uhum, porque a gente pode se sentir muito perdido ou perdida, mas também como se a gente estivesse apagando incêndio o tempo inteiro, né? o tempo Uhum, inteiro, sem parar. E aí, quando a uhum, gente tem um espaço de supervisão, com um profissional de qualidade, ou quando a gente frequenta espaços de reflexão profissional, como grupos de estudo ou cursos de organização da prática clínica, isso faz com que a gente consiga se sentir mais seguro para manejar casos difíceis. perfeito. E, consequentemente, eu consigo cuidar de mim através desse processo, porque eu vou diminuindo a sobrecarga emocional. Perfeito. Eu fico pensando também, né, em poder se desbravar outros cenários, né? Assim, de poder ter o seu autocuidado, seu momento, né? Acho que a internet, as redes sociais, elas acabam dificultando também muito essa inundação de informações o tempo inteiro. Então, eu saio aqui do meu espaço de trabalho e entro nas redes sociais, aí eu vejo mais outras questões. Então, também se propiciar viver, né, assim, outros contextos, outros universos, né,
fazer esse autocuidado, porque ele também é um gerenciamento, é um cuidado, é uma proteção para o profissional quanto indivíduo que está ali, né? Porque eu acho que pode ficar muito difícil, né? E acaba sendo uma inundação, como tu falou mesmo, assim, é o tempo inteiro apagando incêndio, isso pode ser muito difícil para o profissional. Então, também poder fazer o seu autogerenciamento ali no seu contexto, tendo outras atividades, né? Assim, também acho que eu vejo como muito importantes para que a gente não fique só dentro de um espaço, né? Sim, eu gosto muito, e hoje eu aprendi a desenvolver, eu era uma pessoa que odiava fazer atividade física, admiro quem gosta hoje, né? Mas eu não gostava, assim, achava muito chato, mas eu descobri que correr para mim é muito bom. E Legal. aí eu Uhum. tô aprendendo a correr, correndo na esteira ainda, né? Mas já me chamaram para diferentes corridas. Ó, Ah, é, falei, gente, calma aí, vamos por partes. segurem. É, vamos segurar as expectativas. Mas eu tive que me permitir experimentar diferentes espaços de autocuidado. Então, Uhum. começar a fazer academia, começar a correr também foi importante para mim. Uhum. É, começar a fazer crochê, Olha só, né? Porque eu legal. percebia o quanto. E a gente sabe disso, né? Se deixar, a gente fica ali o tempo todo nas redes sociais acompanhando Uhum. pessoas que a gente gosta, É. ou lendo alguma coisa, ou vendo um vídeo de gatinho, ou vendo um cachorrinho. E aí a gente perde muito tempo para cuidar da gente, né? É. Então Uhum. eu percebia o quanto eu precisava disso. Então eu fui aprender a fazer crochê e me permitir errar no crochê, porque não é uma coisa fácil. Então Uhum. foi um processo também de flexibilidade psicológica para mim, entender que, olha, seu ponto não vai ser perfeito, você vai ter que aprender e iniciar hobbies e se permitir ser ruim nesses hobbies, Uhum. Uhum. não é? Então, vivenciar esses espaços também de acolhimento, Uhum. de estar com outros profissionais, conversar, falar um pouco sobre a prática clínica, não dos casos em si, mas a pessoa do terapeuta, né? Se Perfeito. Uhum. permitir tomar um café com um amigo, sair dos encontros virtuais e desbravar o mundo real, né? Uhum. Indo conhecer algo do seu interesse, como uma exposição, ir num lugar que você nunca foi, Uhum. marcar uma corrida. Eu, minha irmã e umas outras meninas, amigas, a gente está pensando em marcar de correr, mas só que ninguém corre. Adorei. Não, vamos marcar de correr. E aí a gente marcou de correr, fomos. Caiu um temporal, Ai, Alexandre. não acredito. Mas um temporal que a gente não correu nem 20 minutos. Mas Nós conseguiram tomar um tentamos, café, conseguiram depois talvez tomar um entendeu? café. A gente tentou, mas assim, viver esses espaços para além do consultório, né? É, Se permitir, isso é muito importante quando a gente lida diariamente com pessoas num quadro de sofrimento intenso. é, Né? Caso total. contrário, a gente fica muito nesse processo preso a esse, ou presa, né, a esses casos, e a gente acaba adoecendo. Uhum, uhum. E os estudos Não estão é? aí para isso, né? Assim, que Sim, níveis de problemas de saúde mental nos profissionais da saúde, né? sim. E a gente sabe também, né, que profissionais de saúde apresentam um alto índice de esquema de autossacrifício. Exato. Então, né, por que será? É, porque Né? será, né? A gente aprende a se doar muito para o outro e acaba fazendo pouco para nós e por nós. E é muito Perfeito. contraditório, porque a gente fala para o paciente o tempo todo cuidar dele, né? Mas a gente não está Exato. cuidando da gente. Então, será Uhum, que a uhum. gente tem feito aquelas coisas que a gente pede do paciente fazer? Dormir bem, fazer atividade física, ter momentos de Uhum. lazer de qualidade, estar com pessoas É, que ela gosta. Será que a gente é. tem feito isso? Ou a gente só vem pedindo para o paciente fazer e a gente mesmo não está fazendo. Aí já Perfeito. trago outra polêmica. Eu acho que isso é uma coisa que eu conversava muito com a minha psicóloga. Eu acho que a profissão do psicólogo, ela te convida muito à coerência, porque de fato, né, assim, tem que fazer exercício físico, né? Tá, e como é que tá a tua vida relacionada a isso, né? Então,
Como é que tá a tua alimentação, como é que tá o teu gerenciamento de estresse, né? Então, porque eu acho que é isso, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar também, né? Pra gente enquanto pessoa, porque isso também vai nos ajudar também na disponibilidade ali com o paciente. Não que isso fosse uma consequência, né? Ou seja, eu tenho que estar bem para cuidar. Não, tu tem que estar bem porque tu precisa estar bem, né? Porque tu precisa, mas porque a gente busca estar bem, Sim, independente de atender bem o paciente, mas isso acaba sendo algo que de fato pode ele estar propiciando o melhor cuidado ao outro, né? Então, antes a gente, depois os outros, né? Então, sim. penso muito nesse sentido, né? Então, não sei se todo mundo que está nos ouvindo concorda, mas acho que existe um meio do caminho aí importante relacionado a isso, né? Não, com toda certeza. Eu era aquela pessoa que não gostava da ideia de fazer atividade física. Achava aquela coisa tipo, gente, não é para mim. Mas aí, ao mesmo tempo, é como você bem disse, né? Ser psicólogo é ser confrontado com a coerência. E aí eu Exato. percebi, do tipo, será que eu me permiti fazer atividade física? E aí eu Uhum. percebia que eu falei, tá, vamos fazer. Comecei a fazer. E aí eu comecei a criar algumas estratégias. Falei, eu Uhum. gosto de ouvir podcast quando eu estou lá malhando. Uhum. Percebi isso. E aí eu Aham. fui, aí eu ouço seu, fazer Oh, psi. querida. Eu ouço muito Não Inviabilize. Eu diria que Aham. só acompanho três podcasts, assim, não sou uma pessoa que Querida, acompanha, que honra. mas eu acompanho Não Inviabilize da Déia. Eu gosto muito dos quadros Picolé de Uhum. Limão, Luísa Cesa, nas redes. E aí Legal. eu também tenho ouvido o Manual das Antes Boazinhas das Meninas. Eu Uhum. achei bem legal também, tem umas discussões Legal. bacanas. Mas eu percebi que para mim se tornou muito mais fácil. Quando eu faço Aham. atividade física ouvindo o podcast, então acho que as pessoas devem me ver na academia do tipo, o que essa menina tá falando? Tá rindo? Tá fazendo não sei o quê? Tá comunicando? Mas é isso, né? Eu tive que me permitir viver, né? E aí, a partir disso também, trazer esse olhar para o paciente. Olha, para Uhum. mim também era muito ruim fazer atividade física, mas eu aprendi ali uma estratégia que funcionou. Vamos pensar numa Perfeito. estratégia para funcionar para você também, né? É viver a Perfeito. coerência da nossa profissão, mas também a nossa vida no dia a dia. Perfeito. 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 É um ótimo exemplo. E tolerar desconfortos de ter que aprender muitas vezes a fazer uma coisa nova, né? Assim, Sim, sim, com toda é, certeza. Com é, toda certeza, né? Porque é diferente, é estranho, claro, sim, né? É estranho, eu concordo. é, Mas acho que faz parte, né? A faz gente parte. conseguir desfrutar desses É. momentos. Isso é a vida. Exato. Ai, eu gostei tanto do nosso episódio, eu aprendi tanto. Meu Deus, deu uma aula que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo ficou impactado, assim, porque de fato, assim, é uma temática que a gente não ouve comumente, né, dentro do universo do curso de psicologia, e a gente precisa falar mais. Então, assim, Silvia, por favor, deixa aqui para as pessoas onde elas podem te encontrar para que elas possam buscar supervisão, cursos teus, o que for. Tá. Eu acho que o Instagram, acho que todo mundo utiliza ali, né? Então fica mais Uhum, fácil. Então, o meu nome lá no Instagram é psicóloga Silvia Pereira. uhum, E lá tem o número também do meu contato. Eu sou uma pessoa bem disponível em relação a ter essas trocas ali nas redes sociais. Tem algumas pessoas que me procuram, me dá uma indicação de um livro, de um filme, de alguma coisa. Então, eu sempre costumo fazer isso também. E eu acho que o grupo de TCC para paciente suicida vai começar em junho, aham, porque, uhum, porque tem o congresso da ISST no final de maio. aham, uhum. Então, a gente vai levar aí um pouquinho da terapia do esquema e do suicídio para a Legal. Grécia, Olha aí, ó. né? Vai ser legal falar sobre isso, Que falar legal. sobre essa pesquisa do mestrado. Então, a gente deve falar aí, basicamente, ou melhor, começar o grupo de estudo em junho, no Aham, final de junho, até para a gente falar mais, né, de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira crítica também sobre suicídio, morte, falar sobre suicídio também falar sobre vida. E eu acho que a uhum. nossa conversa deixou É, isso muito claro, exato, não com é? certeza. Então, o grupo de estudo também tem muito, muito esse espaço, né? Legal. Falar sobre suicídio também é falar sobre vida. Demais. Ah, Nossa, mas e foi eu um prazer estar aqui.
Ai, o prazer foi todo meu. Vou deixar o teu arroba do Instagram também nos comentários para o pessoal, na descrição para o pessoal te acessar. E de novo, Silvia, muito, muito obrigada. Gostei muito, foi um prazer te ouvir. E a gente se vê em outro episódio. Se o pessoal quiser, já deixa aqui no próximo, que daí eles me ajudam a te convidar para um próximo. É, quem E sabe falar de suicídio e terapia do esquema, não é? Foi aí a exato. temática do meu mestrado e também do Uhum, doutorado, e é importante falar sobre. É muito legal perfeito. quando a gente olha para o suicídio sobre essa perspectiva da terapia do esquema. Tem coisas bacanas que a gente Muito. consegue perceber. Então já temos um próximo episódio aí. Quem sabe? Quem sabe, Mas não é? foi um prazer. É, quem Ah, sabe? Mas foi um prazer estar aqui. É, como eu disse, foi a primeira vez, estava ali nervosa, ansiosa, mas acho que foi uma conversa muito acolhedora, maravilhosa. muito marcada pela gentileza e pela qualidade técnica. Então, só tenho a agradecer. Foi Ai, incrível. querida, foi incrível, assim, ó. Não sei vocês, mas eu não achava que era o primeiro, porque ela arrasou aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas, Silvia, muito obrigada. E um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.